O cérebro, assim como o restante do corpo, na verdade, ele não foi construído para ser genial. Ele não foi construído para você ser um Albert Einstein. Ele foi construído para te dar os elementos necessários para você sobreviver. E a sobrevivência o coloca numa condição de que o cérebro sozinho, parado, ele absorve o que necessita para ele sobreviver. Assim como é o corpo humano, né? Se você pegar nós como seres humanos, o corpo humano é um sobrevivente como um todo. O corpo humano, ele, por exemplo, se você não quiser hipertrofiar, ser musculoso, etc, etc, ativar os estímulos para isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o corpo humano, ele sabe que você precisa sobreviver. Ele, por exemplo, enxerga, né, gordura não em excesso, mas gordura como fonte de energia. Você tendo gordura, você se mantém aquecido, você gastando mais energia num dia, você tira energia dali. Já o músculo é o consumidor de energia. Então, para você, por exemplo, ter músculo e queimar gordura, você precisa fazer algo além. Você precisa estimular o seu corpo nos pontos necessários. Você precisa reduzir as calorias, aumentar as proteínas, fazer os exercícios necessários no corpo muscular, porque sozinho ele não faz isso. O cérebro também, sozinho, ele não vai conseguir te trazer o conhecimento necessário. Por quê? Porque o cérebro é seletivo. O cérebro, ele acaba se preocupando em ter espaço para conseguir durante sua vida inteira você colher informações. E na medida que ele se preocupa em ter espaço, ele precisa liberar espaço. Então, a gente precisa, né, entender que se a gente não absorve bem as coisas e guarda bem as coisas, o cérebro vai descartar, porque o cérebro entende que naturalmente ele não recebeu o estímulo necessário para entender que aquilo é importante. É um sobrevivente, né? É um sobrevivente, né? Porque ele sabe que durante toda a sua vida ele tem que guardar informações para você. E ele precisa liberar espaço. E a gente consegue, muitas vezes, meio que involuntariamente, mandar para o cérebro a informação que aquilo é importante. E claro, ele percebe. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem besta, mas que é verdade. Fofoca. Fofoca, se alguém chegar pra você contar uma fofoca, dependendo do teor dessa fofoca, meu amigo, vai passar 15 anos e você não vai esquecer. É verdade. Por quê? Porque o seu êxito na hora que você ouviu a informação foi tão grande que o seu cérebro percebeu, pô, isso aqui é importante. Isso aqui é algo que efetivamente eu preciso guardar. E ele não deixa você esquecer. Você lembra daquela fofoca pra sempre. Mas concurso público não está no edital fofoca. Então, como é que a gente transforma todo aquele conteúdo de edital, de quem estuda pagar fiscal, contabilidade, macroeconomia, matemática, não sei do que, em algo que o cérebro ele vai guardar e reter para o dia da prova? Porque você, naturalmente, no primeiro momento, lendo aquilo, você não fica tão excitado ali quando você recebe, por exemplo, aquela fofoca quentinha que você gosta. Então, você precisa lidar com esses estímulos durante a preparação, durante os estudos, que são voltados à retenção. Porque o cérebro nosso ele funciona como um balde furado, né? Você bota o líquido ali e, se você deixar, ele vai esvaziar quase que por completo. E se você também encher de água muito rápido, você vai continuar esvaziando e vai transbordar ainda por cima. É por isso que para concurso público não funciona a gente querer sair um edital. Eu vou ler todo o conteúdo em 30 dias. Não estou desestimulando quem está assistindo esse podcast agora e vai começar a estudar para concurso público agora que saiu um edital. Né? Não estou desestimulando. Mas eu estou falando para você o seguinte: você talvez esteja uma missão muito mais complexa de quem está se preparando há 1 ano, 2 anos. Essa pessoa ela vem se preparando numa velocidade que está permitindo a ela ter um amadurecimento de conteúdo que talvez esse amadurecimento fique um pouco difícil para quem estuda às vésperas. Se você está decidido a prestar esse concurso, estudar, querer aprender em 30 dias e se não passar a fazer outra coisa, você está com um problema muito grande. Esse problema é enorme. Agora, se você vai prestar esse concurso sabendo que se você não passar nesse, você precisa continuar estudando para tentar o outro, que uma hora você vai passar, está no caminho certo. Pode ser que a pessoa que está assistindo esse podcast passe no primeiro concurso dando 30 dias? Pode, mas a maioria das pessoas não acontece isso. É um processo. E é um processo que, quando a gente conta de trás para frente, parece que é fácil. A pessoa foi aprovada em 2, 3 concursos. Mas a gente precisa contar como a verdade aconteceu. E a verdade aconteceu do seguinte: você teve que aprender a estudar. Você teve que aprender a lidar com o seu cérebro, que ele vai todo dia soltando um pouco do conteúdo que você está aprendendo. Você teve que aprender o quê? Memorização. E memorizar não é tão simples no primeiro momento, porque no primeiro momento a gente é instigado a estudar do jeito que a gente sempre estudou no colégio, que deu certo. Mas deu certo para quê? Para algo que não é mais seu objetivo. Então você precisa, no primeiro momento, entender que você precisa introduzir
coisas nos seus estudos em que vai fazer seu cérebro trabalhar. Você sair desse estudo passivo e migrar para o ativo não é muito fácil, mas é necessário. Talvez aquilo de mais conhecido que nós temos no mundo dos concursos, que é considerado um estudo ativo, que ajuda a memorização, e que de um jeito ou de outro todo mundo passa por isso, né, é resolução de questões. Resolução de questões vai exigir de você em algum momento quebrar a cabeça. Você estudou o conteúdo e aí você fala, pô, vou fazer questões. E aí então você tenta ver como é que a banca pergunta aquilo e você tenta responder. Ao você tentar responder, você está tentando eliminar aquelas que possivelmente são erradas nitidamente e aquelas que parecem que estão certas, você excluir mais de uma questão para você então sobrar uma ali e você colocar aquela como certa e você vai corrigir, talvez esteja certo, mas talvez esteja errado. Isso é pelo menos um resquício de estudo ativo, porque perceba quantas coisas nós ali durante nossa preparação a gente teve que, né, ativamente ter que fazer. Isso ajuda na memorização. Mas a eficiência consegue ser potencializada se a gente não se limitar a resolver questões de qualquer jeito e saber que há momento certo para você fazer uma questão, para você fazer uma revisão. E quais são esses momentos, se você entender para cada um desses momentos para que ele serve. Né? Eu volto a usar o exemplo de uma academia. Né? Se você olhar para determinado aparelho, você vai perceber que aquele mesmo aparelho você consegue exercitar vários músculos diferentes. Mas tudo depende do que exercício você está fazendo. Então a mesma coisa é quando a gente fala de estudos ativos, técnicas de estudos, a gente precisa entender que há momento para cada uma das coisas e essas coisas passam a ter efeitos totalmente diferentes se nós conseguirmos aí administrar essa situação. Então vamos lá. Qual que é hoje a realidade de quem está estudando para concurso? A realidade para quem está estudando para concurso é, primeira coisa, ele não sabe nem por onde começar. Ele não sabe qual matéria é o certo estudar, e aí ele vai estudando, cada dia ele estuda uma coisa, cada dia ele vê, não tem programação. E ele começa estudando exatamente do primeiro ponto do edital. O edital lá tem uma lista de matérias, e cada um dos assuntos dessas matérias. Ele vai lá e estuda o assunto 1, estuda o assunto 2, estuda o assunto 3, estuda o assunto 4, e não esgota o edital, ele não leu da prova. Aquilo que ele não leu, caiu, ele não vai saber, exceto se ele chutar, mas não é saber, é chutar e dar certo. E aquilo que ele leu quase vai dar branco, muitas vezes. Tudo isso por quê? Porque estudar desse jeito é todo errado. Então a primeira coisa que a pessoa ela faz, ela começa estudando, não sabendo como nem por onde começar, e ela começa estudando as matérias que ela gosta mais e estudando na ordem do edital. A reprovação acaba vindo naturalmente e a pessoa começa então a desvendar ali o que ela está fazendo de errado, e que muitas vezes ela não desvenda, desiste desse mundo, mas muitas vezes ela tem um suporte de alguém que ou passou por isso, ou um professor que começa a orientar ela e explica o seguinte: